Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil pós-guerra. Um assunto bem interessante, para que vocês prestem atenção, né? Nós vamos discutir sobre essa questão, né, de se o Brasil participou ou não da guerra. E é importante a gente saber qual é o papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e no período pós-guerra. Eu já tinha dito a vocês na sala, né, que em outras aulas, no Brasil, ele não participou diretamente, né, das guerras mundiais, mas ele estava do lado dos Estados Unidos e apoiou os Estados Unidos no momento que os Estados Unidos entrou na guerra. E deixou bem claro que a posição que ele exercia naquele momento era de uma ideologia capitalista. Tanto os Estados Unidos como o Brasil e alguns países que apoiavam os Estados Unidos ia de encontro aos interesses de outro grupo organizado político, ideologicamente, que era o grupo da União Soviética. Então, a União Soviética tinha um pensamento socialista, comunista, enquanto que os Estados Unidos tinha o pensamento capitalista. E por conta dessa disputa, né, eles queriam também, o ideal deles era fazer uma hegemonia, ou seja, unir todos os países diante de um pensamento só. Quer dizer, eles queriam o controle de todos os países, economicamente, politicamente, partindo dos seus próprios interesses. E como é que fica o Brasil nesse momento, né? Sabemos que na Primeira Guerra Mundial houve muita, vamos dizer assim, atuação, né, dessa questão entre os países se dividirem em grupos. Na Segunda Guerra Mundial também. E depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, começa uma nova guerra, que é a chamada Guerra Fria, que é justamente esse período pós-guerra. E o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria não é feita com armas, não é feita com bombas. A Guerra Fria é feita com ideologias, com pensamento que eles achavam que era necessário que o pensamento de cada país que estivesse liderando os conflitos, principalmente porque depois da Segunda Guerra Mundial ficou dois polos, né, de pensamentos ideológicos, exatamente Estados Unidos e União Soviética. Então, o período pós-guerra é o período dessa chamada Guerra Fria. E o país na Guerra Fria, mais precisamente no início dela, era governado por João Goulart. Nesse período, ele buscou uma aproximação com a União Soviética. E foi isso que eu questionei na última aula. Como se o Brasil estava do lado dos Estados Unidos e agora fica do lado da União Soviética? Como é que isso acontece, né? Então, primeiro a gente precisa entender quem foi esse presidente João Goulart e suas ideias. Ele, em discurso feito para militares aliados no dia 30 de março, no Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: não admitirei o golpe dos reacionários, o golpe que nós desejamos é o golpe das reformas de base, tão necessárias ao nosso país. Não queremos o Congresso fechado, ao contrário, queremos o Congresso aberto. Queremos apenas que os congressistas sejam sensíveis às mínimas reivindicações populares. Então, por esse pensamento, deixa claro que ele é um político ligado à área social. Então, ele foi um pensador, né, lançou a proposta de que
deveria se fazer uma reforma. Na realidade, a reforma de base que ele fala aí não foi praticamente do governo dele, mas foi do governo que ele participou como ministro, mas não como presidente, né? E desde o período em que ele começa a falar sobre essas reformas que estavam no papel e que deveria ser posta em prática, até que quando ele se tornou presidente, ele conseguiu iniciar esse projeto, o que fez com que ele também caísse por causa dessas suas ideias que eram mais populares e não agradava a maioria do povo que estava por trás da política, né? Não é o povo na medida de uma maneira total, né? Porque os pobres apoiavam, as pessoas que necessitavam apoiavam, as pequenas cidades apoiavam. Quem não apoiava era a classe conservadora. Essa não aceitava de jeito nenhum. E também os militares não aceitavam de jeito nenhum. E por isso que houve aquele golpe militar, que muita gente fala, né? Foi justamente no período do governo dele. Mas é importante, uma coisa que eu acho curioso, né, no governo do Goulart, é que foi um ministro que se tornou famoso, né? Ele foi ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas. Ele foi ministro de Vargas em 1953. Depois ele se tornou vice de Juscelino Kubitschek e depois vice de Jânio Quadro. Então veja que ele ficou famoso, importante, porque para conseguir atuar nesses governos, ele precisou também lutar com a sua opinião, seus ideais, né? Principalmente adquirindo apoio popular e principalmente porque ele estava envolvido também no movimento sindical. Então, ele foi um dos apoiadores do movimento sindical. Ele tinha o nome de João Belchior Marques Goulart, é apelidado de Jango. Ele nasceu em São Borja, do Rio Grande do Sul, em 1º de março de 1919, bacharelou-se em Direito em 1939, no entanto, não exerceu a função, atuando como atividade agropecuária na fazenda da família. Então, ele era um fazendeiro, filho de fazendeiros, e ele não tinha nenhuma iniciação política no seu currículo, mas ele agradou principalmente Vargas, né, por conta das suas ideias. Vargas também tinha o pensamento social, e aí convidou ele para o ministro de Trabalho. Outro pensamento que eu gosto muito dele, de João Goulart, é esse aí. O que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-la. Esses são os males que podem ameaçar a democracia, mas nunca o povo na praça pública, no uso dos seus direitos legítimos e democráticos. Eu acho linda essa frase, esse pensamento. Por quê? Porque, na realidade, ele estava apoiando o direito das pessoas protestarem ou criticarem aquilo que estava apertando ou passando por dificuldade. Então, ele era a favor de que o povo falasse, de que o povo expressasse e tivesse o direito para isso. E ele viveu, ou a época do período político dele, não era uma época de liberdade de expressão. As pessoas não podiam expressar o que queriam. Então, se o próprio presidente ou se o próprio ministro do Trabalho, ele, enquanto ministro do Trabalho, ficava instigando as pessoas a protestar, a pensar, a questionar, ele estava apoiando essas pessoas. Então, as pessoas tinham esse respaldo de poder também fazer o mesmo. Por isso que o povo se agitou, foi para as ruas, fez passeatas, teve muita manifestação, muito movimento. E nessas manifestações, a área militar não concordava, né? Os militares não concordavam. E aí, por isso que ele está mostrando que
o que ameaça o povo não é o povo na rua, em praça pública, não. O que ameaça o poder, né? A democracia, o governo, não é o povo em praça pública gritando pelos seus direitos, mas o que ameaça a democracia, que é aquele governo de todos, quando você vê uma maioria com fome, na miséria ou doente. Mas, voltando ao assunto, né? Nós estamos falando do pós-guerra, e o pós-guerra causou um impacto histórico chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria, que teve seu jogo político baseado nas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, fez com que os países do mundo todo ficassem voltados, né, para o que estava acontecendo. É aquele clima de tensão em quem ganha, quem está com a razão, o que é o certo, o que é o errado. Então, todos os países queriam um governo forte que apoiasse os ideais. E aí eles se apoiavam no governo mais forte. E qual era o governo mais forte? Por um lado, os Estados Unidos, e por outro lado, a União Soviética. Quem era a favor das ideias mais conservadoras ficava do lado dos Estados Unidos. Quem era a favor das ideias mais sociais, de manifestações sociais, ficava do lado da União Soviética, né? Então, a Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991, é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Então, o controle era no mundo todo que eles queriam, né? Tanto os Estados Unidos, olha aí a foto do tio Sam, né, apontando assim, ó, para ser assim, é para ser feito assim. Quer dizer, ditar as ordens, né? Tanto os Estados Unidos queriam ter razão naquilo que estavam fazendo, né? Na sua política ou na economia, como a União Soviética também mostrava que estava à frente. Então, essa disputa entre eles, né, influenciou diretamente nas políticas de vários países, inclusive do Brasil. E ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciou-se a chamada Guerra Fria, que é uma disputa, como eu disse antes, pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que realmente era, o que eles pediam, o que eles queriam mesmo, né? Por que essas ideias influenciaram vários países, inclusive o Brasil? Por quê? Foi uma intensa guerra ideológica. O que é um pensamento ideológico? É um pensamento único. Quer dizer, os Estados Unidos têm razão, então influencia a fazer todas as ações políticas e econômicas que os Estados Unidos iniciarem, todos os países deveriam apoiar e fazer também, seguir como se fosse uma extensão do governo deles, quer dizer, os Estados Unidos liderando e os outros países aceitando, balançando a cabeça que sim, que está bom, que está certo, e seguindo a todas as decisões que forem feitas, e aí fazer com que os países, principalmente os países pequenos, né, temessem uma outra guerra ou invasões ou o colonialismo, né, que tinha sido também muito marcante historicamente, porque quem não era forte, grande e poderoso se tornava um país pequeno e ao mesmo tempo fácil de ser controlado. Então você tinha que se posicionar. Qual é a posição dos países, e principalmente o Brasil, que tem uma grande extensão de terra. O Brasil, no mapa mundi, ele se destaca pela sua extensão, né?
como país. E qual é a posição do Brasil? Então, isso era muito importante para as duas frentes. Foi uma intensa guerra ideológica, econômica, diplomática e tecnológica pela conquista de zonas de influência, que estabeleceu a divisão do mundo em dois blocos com sistemas econômicos, políticos e ideológicos divergentes. O chamado bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Jango, que estava no governo no Brasil, fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista, ficou do lado dos Estados Unidos. Mas, a partir de 1961, como eu tinha dito antes, Goulart, né, Jango, ele desenvolveu uma política externa independente, ele se separou, né, de todos os líderes políticos existentes no Brasil, ele ficou independente e deu apoio à União Soviética. Ele desconsiderou o pensamento dos outros políticos aqui no Brasil. Então, ele desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Ele não queria saber quem era que estava com a razão e queria se tornar ali um líder exclusivo. Mas as suas ideias se voltavam para as ideias comunistas. Além desses fatos, e então presidente, ele promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com a liderança política, econômica e militares do Brasil. Então ele comprou uma guerra aqui no Brasil por conta disso, né? Guerra, entre aspas, né? Na realidade, era disputa política, né? Pelo pensamento que ele exercia. Em fevereiro de 1964, Jango anunciou as reformas de base. Essas reformas de base já estavam no governo desde o governo anterior, né? Mas aí só estava no papel. Muitas vezes se falava, mas deixava para lá. Ele, em fevereiro de 1964, ele anunciou essas reformas de base, que consistia num conjunto de normas sociais que incluía a reforma agrária. E sua política, ela preocupou bastante a classe burguesa do Brasil e os investidores estadunidenses. Esse clima era propício para um golpe de Estado, que foi justamente o que aconteceu no final de toda essa história de Jango, né? Em 31 de março de 1964, o presidente foi deposto por um golpe militar que teve apoio decisivo da elite conservadora brasileira e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Então, veja que o poder ideológico era tão forte que os Estados Unidos também ajudou na saída do presidente. Então, tinha que ficar do lado... Isso aí foi uma conquista dos Estados Unidos, né, em trazer o Brasil para o lado deles e, ao mesmo tempo, mostrar o seu poder. Porque o fato deles ajudar, né, de dar esse apoio, de fazer o golpe, né, militar, isso aí já demonstrou o seu poder acima na conquista do mundo, né? Então, instalou-se no Brasil o que a gente conhece como ditadura militar. Vocês já devem ter ouvido falar muito, Brasil tem ditadura militar. Tem até quem diga que não teve ditadura militar. Mas aí a gente sabe que na história, a história não nega, a história não esconde os fatos. Então, era normal o militar estar, como nessa foto aqui, né?
com um cacetete na mão, as pessoas, né? E eles influenciando as pessoas a fazer alguma coisa que eles quisessem ou proibindo dessas pessoas fazerem ou se manifestarem o que estava sendo normal fazer, né? Que o presidente apoiou que as pessoas se manifestassem, então o que era possível fazer, os militares impediram, e impediram à força, né? Causando assim um grande transtorno no Brasil. Então, essa ditadura ficou no país, né, por 2 décadas. Esse período se caracterizou pela censura à imprensa, né? Eles censuraram a imprensa, pelos movimentos culturais que ocorreram na época, culturais e sociais, a repressão aos opositores do regime militar, quem fosse contra, né? Aí, repressão. Essa repressão era com castigos duros, né? Inclusive até a morte. E a institucionalização da tortura, porque eles tinham que fazer com que a tortura se tornasse legal para poder fazer, né? Para não ser culpados. Então, podia ter tortura em qualquer lugar do país se fosse para manter a paz e a ordem, desde que nada que fosse comunista, socialista, que falasse de pobres, de pessoas com necessidade, nada disso podia ser falado. As pessoas tinham que ficar caladas e aceitar o poder que estava sendo constituído naquele momento. Então, esses foram os fatores que aconteceram naquele espaço, certo? Então, concluindo, né? Concluindo a nossa aula, eu gostaria de dizer a vocês que é importante a gente estudar sobre o golpe militar, estudar sobre o que foi que ocorreu naquele momento. Existem muitos livros que falam sobre isso, e o livro de vocês também, né? Fala sobre o golpe militar, que foi justamente o período que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, que é o período que nós chamamos de a Guerra Fria, né? Na Guerra Fria aconteceu todos esses problemas aqui no Brasil, certo? Vamos agora fazer perguntas. Estou na sala esperando vocês para as perguntas. Se vocês ficarem curiosos com esse assunto, pode perguntar à vontade, ok? Tchau.